Pessoal, boa noite. A gente está começando hoje o 4º Congresso, a primeira etapa, na verdade, do 4º Congresso Nacional da Articulação de Esquerda. Essa primeira etapa está se dedicou nos congressos municipais, nos estaduais e também no nacional, a um debate com uma pauta única, que é a estratégia da luta pelo socialismo no Brasil. Esse documento foi debatido pela direção nacional, foi discutido em todos os congressos, e esse fim de semana a gente encerra esse período dessa primeira etapa. Num segundo momento, provavelmente a etapa nacional em maio do ano que vem, a gente realiza a segunda etapa. Então a gente vai estar de fevereiro a abril de 2018 fazendo as etapas municipais, os congressos municipais e estaduais, que culmina no início de maio com a segunda etapa, que vai discutir tática eleitoral, vai eleger as novas direções da articulação da esquerda. A gente começou os trabalhos hoje de manhã com uma reunião da direção nacional. À tarde a gente teve uma primeira mesa, a gente alterou um pouco a forma como a gente fazia nossos congressos, conferências. A gente optou, ao invés de fazer uma abertura com saudação das correntes políticas, como é costume nosso, nós convidamos uma série de dirigentes partidários e de organizações para falar não sobre o que eles pensam do tema, mas para debater o nosso texto, dialogar, criticar, fazer falas com base no que cada organização ou pessoa pensa sobre o que está no texto. Então, hoje à tarde a gente teve a primeira mesa, com a participação do Genuíno, ex-deputado federal do PT de São Paulo, ex-presidente nacional do PT, o Sokol, dirigente nacional do Trabalho, e o Joaquim Soriano, dirigente nacional da Democracia Socialista. Amanhã de manhã, às 9h, nós abrimos com a segunda mesa, da qual vão participar o Armando Boito, que apresenta as posições da consulta popular, o Zé Reinaldo, que é secretário nacional de Relações Internacionais do PCdoB, e a Mônica Valente, que é secretária nacional, também secretária de Relações Internacionais do PT e dirigente da CNB. Agora, a gente faz essa abertura e no decorrer, agora à noite ou amanhã no decorrer do dia, dirigentes das correntes podem, que estiverem aqui, que vierem nos saudar, a gente vai fazer uma pausa, as pessoas fazerem sua saudação e a gente continua os trabalhos. Agora à noite, a ideia era dedicar esse espaço para uma efeméride que a gente passou 2017 debatendo, escrevendo sobre, tanto na articulação de esquerda, mas em toda a esquerda brasileira e mundial, que é sobre os 100 anos da Revolução de 1917, a Revolução Russa. Então, eu vou passar a palavra para o Walter vai fazer uma fala sobre a Revolução. E entendendo a necessidade de comemorar, de celebrar a nossa história, a gente decidiu também celebrar, já pensando que em 2018 a gente também comemora aniversário de 20 anos da articulação de esquerda. 20? 5, desculpa, 5. A gente está celebrando a militância também daquelas pessoas que militam a vida toda e que são imprescindíveis, como já dizia um velho alemão. Então a gente hoje também celebra a história de luta, a militância de 3 guerreiras e guerreiros da articulação de esquerda, a companheira Tanda Conte, a companheira Sana Hipólito e o companheiro Clóvis Castro. Eu vou passar a palavra para o Walter e depois a gente retoma. E vou convidar já de uma vez a Wanda, a Sônia e o Clóvis aqui para a mesa.
Comandante, é chefe? Não. Vai falar em pé. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, inclusive a quem está nos assistindo aí pela transmissão. Isso aqui é um ato bastante modesto que se integra a dezenas ou dezenas de milhares, na verdade, que foram realizados em todo o mundo, aqui no Brasil, para comemorar os 100 anos da Revolução Soviética, da Revolução Russa, da Revolução de Outubro, da Revolução de 1917, da Revolução Operária Camponesa, enfim, cada um prefere destacar um título, um nome. E nesses atos todos, não só os que a gente organizou, mas os organizados por outros setores da esquerda, se destacou e se homenageou, em primeiro lugar, a Revolução em si. É o fato de que seres humanos, numa determinada circunstância histórica, se jogaram contra uma situação de opressão, de dominação, de sofrimento e resolveram tomar a história em suas mãos e virar a mesa. Também se destacou muito nesses atos o fato daquela ter sido a primeira tentativa de construção do socialismo na história, o que se traduziu na existência de um governo soviético, operário e camponês, se traduziu na extensão dos direitos políticos e sociais para a classe trabalhadora em geral, para os setores populares, para as mulheres, para as pessoas de outras nacionalidades que não a nacionalidade russa, para pessoas de outras religiões que não a religião bizantina. Foi também uma experiência marcada pela propriedade social, a primeira vez na história em que houve uma expropriação em larga escala da propriedade da classe dominante, fosse ela burguesa ou latifundiária, o que tornou possível também um experimento também inédito naquela escala, que foi o planejamento do processo de produção, o planejamento do processo de distribuição das riquezas. Se destacou muito nesses atos todos, aqui no Brasil e fora do Brasil, a ênfase que a Revolução Soviética deu para a ideia da autodeterminação nacional, a autodeterminação dos povos, o direito dos povos escolherem como queriam viver, sob que regime político, com que outras nações, o que foi muito importante para a luta contra o imperialismo no mundo inteiro na época. A gente tem clareza, olhando para o que foi a história da Ásia, da África e da América Latina, o quanto o impacto da Revolução Russa de 17 contribuiu para o levante dos povos contra o colonialismo que marcou grande parte do século XX. Foi muito destacada também a contribuição que a União Soviética, criada em 1922, deu para derrotar o nazismo. Esse não é um detalhe, é um dos grandes feitos, com muito sangue, com muito sofrimento da grande massa da população soviética, de ter conseguido impor uma derrota ao que era a invasão nazista e com isso conseguir fazer com que a Europa, os Estados Unidos, o conjunto do mundo não se submetesse naquela época ao que era a expressão máxima da barbárie capitalista, Foi muito destacado também nessas atividades todas a contribuição, ainda que indireta, que a existência da União Soviética deu para que na Europa Ocidental e em outras regiões do mundo se instalasse o chamado Estado de Bem-Estar Social. Muitos dos nossos amigos social-democratas acham que o Estado de Bem-Estar Social é produto dos seus belos olhos e bastou a União Soviética acabar para que a social-democracia começasse a derreter do mundo inteiro, comprovando que a existência da União Soviética foi um fator decisivo, combinado à luta da classe trabalhadora em cada país, para que a classe dominante da Europa Ocidental aceitasse outras regras, aceitasse maiores níveis de liberdades democráticas, maiores níveis de bem-estar social. Também foi muito destacado nessas atividades todas, as que nós fizemos, as que outros setores da esquerda fizeram dentro e fora do Brasil, a contribuição direta que a União Soviética deu para a luta dos povos na África, na Ásia e na América Latina. Um dos exemplos disso é Cuba, mas nós podíamos falar também dos povos que se libertaram na África, dos povos que se libertaram na própria Ásia. Assim como também nesses debates todos se destacou muito o que aconteceu com o padrão de vida do povo
que vivia na União Soviética depois que a União Soviética acabou. Uma das coisas que mais se fala e que se deve falar é que houve o prodígio da redução da expectativa de vida da população daquela região depois que a União Soviética terminou. Claro que nesses debates não se elogiou só, também houve muita crítica, né? Entre os que comemoraram a Revolução Russa, existem aqueles que acham que posteriormente não houve socialismo naquele país, né? Naquele grupo de países, naquela união de repúblicas. Entre os que comemoraram a Revolução Russa, havia muitos, e há muitos, que criticam a democracia realmente existente na União Soviética, pondo em questão se o que havia de liberdades democráticas ali era o que nós gostaríamos que houvesse e se era o que era possível haver. Se na verdade ali não existiam formas autoritárias de dominação política que restringiam as liberdades democráticas, né? Houve muito questionamentos à postura da União Soviética frente aos seus aliados no leste europeu e em todo o mundo, até onde houve o internacionalismo consequente naquela experiência, né? Assim como também muitas vezes se criticava a postura da União Soviética frente ao imperialismo dos Estados Unidos, como se fosse uma postura de acomodação e não uma tentativa de confronto e superação. Em muitas dessas atividades se questionou se a União Soviética, tal como ela era organizada, ela seria ou estaria construindo um caminho para superar o capitalismo, se ela estaria construindo um caminho para não só ter o socialismo, mas também construir uma sociedade comunista. Então, em grande parte das atividades comemorativas da Revolução Soviética, não houve apenas elogio, houve também muita crítica. E é bom que seja assim. Mas quando a gente olha de conjunto todas essas atividades que ocorreram durante esse ano e que continuam ocorrendo, né, a gente percebe que o clima geral que predominou é profundamente diferente daquele clima que predominava nos anos 90, quando a União Soviética foi dissolvida, né? Essa diferença de clima, né, o ambiente nas atividades que este ano comemoraram o centenário, em comparação com as atividades que nos anos 90 comemoravam os 80 anos da Revolução, a diferença se deve, antes de mais nada, à crise brutal que o capitalismo vive hoje, com muito destaque para a crise aberta desde 2008 e para o declínio dos Estados Unidos como potência hegemônica. O capitalismo não tem o brilho hoje que tinha na época que a União Soviética foi dissolvida, né? Também contribui muito para esse clima diferente, um clima mais otimista, mais combativo, que reconhece os problemas, mas destaca os êxitos da experiência soviética e da Revolução em particular, o fato de que a classe dominante no mundo inteiro, hoje, é profundamente resistente a fazer qualquer reforma no capitalismo. Em 2008, quando estourou a crise internacional, as reuniões do G20 eram um desfile de promessas de que iam haver mudanças. Não houve absolutamente nenhuma. E, ao contrário, houve um aprofundamento do imperialismo, do neoliberalismo, da especulação financeira, um desmonte ainda mais pronunciado do estado de bem-estar social, uma ofensiva contra os processos latino-americanos. Ou seja, a classe dominante não manifesta nenhum desejo, nenhuma disposição, nenhuma vontade de fazer reforma, o que, obviamente, reforça a posição daqueles que, como nós e como muitos outros, valorizam a revolução como método de mudança social. Um outro elemento também que dá às comemorações desse ano um destaque e um ambiente positivo é o clima geral que se vive hoje no mundo de conflito militar. Clima que recorda aquele que existia pré-Primeira Guerra Mundial e pré-Revolução Russa. O clima de confrontação entre os países capitalistas, o clima de provocação por parte dos Estados Unidos, a ameaça constante do uso da força militar, tudo isso reforça a ideia de que nós estamos diante de uma ordem que precisa ser não só enfrentada, mas derrotada. E derrotada por uma alternativa societária. Não por um capitalismo democrático, não por algumas mudanças, não por band-aids na ordem social, mas por uma alternativa societária, por uma ordem que seja socialista, que seja baseada na propriedade social dos meios de produção, que seja baseada na ideia de que aqueles que produzem as riquezas têm o direito de decidir o que produzir, como produzir e como distribuir. É por isso que o clima que a gente vê hoje, dos debates em geral sobre a Revolução Russa,
não é um clima de contestação ou de crítica, principalmente. Ao contrário, é um clima de quem reconhece que a revolução, o socialismo e as ideias do marxismo, no sentido mais geral da palavra, estão válidos, mais válidos hoje do que eram em qualquer outro momento da história recente. Obviamente esse é um clima, como eu disse, totalmente diferente daquele que existia no início dos anos 90. Em 1991, a União Soviética acabou. Vários de nós aqui tivemos a chance de ver na Rede Globo de televisão a felicidade dos telejornais mostrando a bandeira da União Soviética descendo pela última vez do mastro onde ela estava, lá no Kremlin. A gente acompanhou os impactos que isso teve no conjunto do mundo, mas especificamente no conjunto do mundo que era parte do campo de relações da União Soviética. Não é por nada que em vários desses países hoje existam regimes de ultradireita, nazifascistas, extremamente violentos, que inclusive têm criminalizado a condição de comunista e de socialista. Nós vivemos simultaneamente a isso uma ofensiva neoliberal. Sempre é bom lembrar, quer dizer, não é coincidência que o fim da União Soviética e a crise geral do campo socialista coincida com aquela ofensiva neoliberal que golpeou pesado tanto a social-democracia quanto os países onde havia nacional-desenvolvimentismo, o nosso país, por exemplo, né? E tudo isso junto, o desmanche da União Soviética, a crise no campo socialista, a ofensiva neoliberal, produziu um retrocesso imenso em termos de soberania nacional, em termos de liberdades democráticas, em termos de direitos da classe trabalhadora, em termos culturais e em termos também teóricos. Não foi apenas uma derrota a mais. Foi algo muito mais profundo do que isso, causou danos imensos que continuam presentes ainda hoje. Hoje, quando em certa medida o capitalismo veio em nosso socorro, ou seja, depois de mais de uma década de hegemonia plena do capitalismo, o capitalismo demonstra mais do que antes a sua natureza social, a sua natureza econômica, a sua natureza política, a sua natureza militar destrutiva, mesmo neste momento em que as guerras, a piora nas condições de vida, a desorganização da economia dos países, geraram uma resistência imensa, abriram inclusive aqui na nossa região uma espécie de brecha, que na América Latina foi muito bem usada por nós. Foi um período no final dos anos 90 em que em vários países da região forças de esquerda chegaram ao governo. Apesar disso, os danos culturais e teóricos causados naquela época e também os danos políticos e militares continuam se refletindo hoje. Ainda hoje a gente sente os efeitos daquela derrota do início dos anos 90. A gente sente os efeitos militares, a gente sente os efeitos políticos, mas eu queria destacar muito os efeitos culturais, os efeitos teóricos, os efeitos no plano das ideias. O quanto houve de retrocesso, não só na população em geral, quer dizer, centenas de milhões de pessoas que tinham outra visão de mundo abandonaram essa visão, mas como também no meio da esquerda houve um retrocesso muito grande. Nesse terreno, um dos grandes alvos foi o marxismo. Não só o marxismo, mas qualquer visão de longo prazo foi muito questionada nos anos 90, a ideia das grandes narrativas, a ideia de que a gente tinha que ter uma visão de longo prazo, que era correto ter um projeto de desenvolvimento para a sociedade, que era adequado pensar que a humanidade fosse capaz de, por decisão coletiva, mudar a vida coletiva. Isso foi muito golpeado nesse período. O alvo principal era o marxismo, mas não só. A ideia de revolução foi extremamente golpeada. A simples noção de que a revolução é legítima faz parte da história e é um instrumento que os povos e as classes exploradas podem e devem usar para lutar contra a opressão política, econômica e social. Isso nos anos 90, em muitos setores da esquerda, era quase ofensivo dizer isso, porque se criou a ideia de que toda e qualquer revolução ia ser acompanhada das maiores barbáries, os maiores crimes, e no final ia dar tudo errado. E sempre em contraponto se vendia uma ideia mítica sobre o que era o desenvolvimento da humanidade e o que era o que existia no capitalismo real. Se contrapunha ao mundo socialista bárbaro, etc., um capitalismo mítico, democrático, que não existia em lugar nenhum do mundo. O socialismo foi apresentado por muita gente como um adereço, como uma espécie de valor etéreo, que se via lá longe como um
padrão, tá certo? Como um fetiche, como alguém já falou, tá certo? Que devia ser olhado à distância, né? Para muitos setores, e isso a gente deve lembrar do nosso próprio partido, tá certo? Para muitos setores do PT, nos anos 90, se colocou o objetivo de tirar o socialismo do programa do partido. É bom que se lembre disso, tá certo? Porque o socialismo estaria ultrapassado, porque o capitalismo era a modernidade, porque o capitalismo era o fim da história, porque o capitalismo seria compatível com a liberdade, a igualdade, o bem-estar, etc. A própria noção de partido político, a ideia de que a classe trabalhadora tem o direito de se organizar para tomar o poder, porque é essa noção de partido, tá certo? A noção de partido histórica não tem a ver com formas organizativas específicas, mas tem a ver com a ideia de que a classe trabalhadora tem o direito de se organizar para conquistar, tomar, controlar e construir o poder político, o seu poder de classe. Essa ideia foi muito combatida, né? Foi muito combatida a própria ideia de que a classe trabalhadora deve perseguir o objetivo de libertar toda a humanidade. A própria noção de trabalho e de classe trabalhadora foi sendo empurrada para a marginalidade, certo? Foi sendo empurrada para a condição de uma categoria secundária. E o que talvez seja o mais importante disso tudo, a ideia de que o capitalismo deve ser derrotado, que uma força de esquerda tem que ser anticapitalista, que isso é o elemento essencial que define o nosso caráter de classe, também foi muito combatido nesse período. Foi exatamente neste período, ou seja, no início dos anos 90, onde essas ideias todas que eu citei foram alvo de um ataque pesado por parte da direita, dos meios de comunicação, do establishment nacional e internacional, e também alvo de ataques pesados de setores da esquerda que estavam abandonando as suas posições e transitando para o centro ou para a direita. Foi nesse contexto que a gente decidiu, em 1993, no bojo de uma luta interna dura que houve no PT naquela época, construir a articulação de esquerda, né? Já se passaram, desde aquela época, 24 anos, e ano que vem a gente vai estar completando 25 anos desse período, né? Nós tivemos muitos altos e baixos, nós o PT, nós a articulação de esquerda, nós a classe trabalhadora brasileira. Certamente a história não disse a última palavra ainda sobre nós, sobre o PT e sobre a luta da classe trabalhadora no Brasil. Nós continuamos afirmando com convicção e com muitas provas, no nosso entender, tá certo? Que faz sentido lutar pelo socialismo, faz sentido lutar por uma revolução socialista, faz sentido lutar por uma solução internacional que beneficie a classe trabalhadora em escala mundial, faz sentido construir o Partido dos Trabalhadores, faz sentido travar a luta de classes, que continua não só viva e forte, como continua sendo o único caminho pelo qual a classe trabalhadora pode atender, atingir os seus objetivos. E certos ou errados, tá certo? Isso o debate e a vida vai mostrar. Nós fizemos há muito tempo uma opção de construir uma tendência política que não se apresentasse como uma tendência doutrinária. Ou seja, nós não colamos em nós mesmos nenhuma etiqueta de nenhum ismo específico, a não ser o que somos socialistas, mas não pertencemos especificamente a nenhuma das muitas tradições que o movimento socialista pertence. A nossa unidade se dá no âmbito da política, do programa, da estratégia, o que permite existir entre nós visões muito diferentes. E por isso mesmo, nas nossas atividades de comemoração da Revolução Russa, inclusive nessa daqui, a gente tem feito muita questão de não falar o nome de nenhum líder específico, não chamar a atenção para nenhuma doutrina específica das muitas que estiveram presentes nesse processo. A gente tem buscado enfatizar o fato de que se a gente teve vitória em 1917, se a União Soviética, criada em 22, conseguiu os êxitos que conseguiu, se a gente pode olhar para trás e ter orgulho dessa experiência, não apesar dos erros, mas a gente tem orgulho do conjunto dessa experiência, que como toda experiência humana tem acertos e tem erros, tá certo? Não é porque houve esse ou aquele líder genial, mas sim porque houve dezenas de milhões de trabalhadores e de trabalhadoras que jogaram a sua vida para construir essa experiência, que acreditaram na possibilidade de construir uma outra sociedade, tá certo? Nesse sentido é que a gente
tem feito questão de, nessas atividades, prestar, de fato, uma homenagem e um agradecimento aos homens e às mulheres que decidiram tomar o poder na Rússia em outubro, novembro de 1917. Né? A gente tem enfatizado que a gente agradece a essas gerações que nos antecederam pelo que elas fizeram, certo? Pelo que elas nos proporcionam de fonte de ensinamentos, e a maneira com que a gente pode agradecer a isso é afirmar como sendo nosso também um compromisso de continuar a batalha para ter uma vitória final contra a ordem capitalista, contra a ordem do capital, e para ter a chance de algum dia no nosso planeta a gente ter uma sociedade baseada no convívio entre as pessoas, sem nenhuma forma de exploração, de opressão e de dominação. No sentido mais geral da nossa atividade aqui, não é prestar homenagem a um partido, a uma liderança, a uma doutrina, mas prestar uma homenagem a dezenas de milhões de trabalhadores e de trabalhadoras que com seu sangue e com seu suor construíram uma experiência que serve de base para o que a gente faz hoje e para aquilo que a gente pretende continuar fazendo até o final das nossas vidas, que é lutar por uma ordem social que supere a opressão e a exploração. E esse é também, com isso eu encerro, o sentido da gente ter incluído aqui na atividade nossa o elogio a 3 militantes, 2 companheiras e um companheiro, que na nossa opinião simbolizam esse tipo de gente, tá certo? Gente que dedicou toda a sua vida e continua dedicando à libertação da humanidade. É isso. Viva a Revolução Soviética de 1917. Eu quero convidar, então, a Guida, que é da direção nacional, da E, é da direção municipal de Campinas também, para apresentar a companheira Wanda Conte. Bom, boa noite a todas e todos. Quando eu recebi o convite pela direção nacional de cumprir essa tarefa aqui de apresentar a companheira Wanda Conte, eu fiquei assim muito contente, né? Muito agradecida. Confesso para vocês que eu não estava me organizando para participar da atividade de sexta-feira, né? Daqui do nosso congresso, mas essa tarefa não tinha como eu negar, né? Porque nós não estamos falando e nós não estamos homenageando qualquer pessoa, na minha avaliação e acho que na avaliação dos companheiros que militam com a companheira Wanda Conte. Então eu fiquei bastante contente e me organizei para estar aqui. Não foi fácil, né? Mas nessa vida nossa de militante nada é fácil, né, Wanda? A Wanda que sabe, né? Bom, a Wanda, eu acho, eu falei o que falar da Wanda, né? Assim, falar da Wanda deve ser muito fácil falar da Wanda, mas ao mesmo tempo também é muito difícil falar da Wanda, porque não dá para você definir a Wanda com pouca coisa, né? Com poucas palavras, né? Eu conheci a Wanda em 2004, quando eu comecei a militar na articulação de esquerda, né? E de lá para cá eu tenho convivido todo esse tempo com ela e a gente tem a todo momento aprendido muito com a história de militância da Wanda. A Wanda nasceu 25 de 8 de 1943. São 74 anos que a Wanda tem de luta, né? Boa parte dela na militância, né? A maioria desse tempo na militância. A Wanda, ela pertence ao ramo dos petroleiros, né? A Wanda, dos combativos. Ela sempre ela faz esse destaque também dos combativos. Então acho que deve ter quem não seja, né? E ela que diz. E aí, bom, a Wanda, ela iniciou, mais assim, dando enfoque ao aspecto sindical de formação de militância dela, a Wanda iniciou a sua atuação no fim da década de 70, né, na formação do sindicato, né, da Replan.
A Wanda também participou da fundação da CUT nacional, da CUT estadual, de algumas regionais, né, de algumas subsedes regionais da CUT. A Wanda participou da fundação do PT e da fundação da E, né? Mas uma pessoa como a Wanda não poderia ter passado de forma tranquila no período tão difícil que foi aqui, o período da ditadura militar que nós sofremos aqui no Brasil. Ela atuou na greve de 83 e, por ter sido uma das principais lideranças, a Wanda foi afastada tanto do sindicato como foi afastada também do trabalho dela, da função dela. Com esse afastamento, a Wanda, além de ter que ficar isolada, coisa que eu acho muito difícil, ficar isolada, a Wanda não tinha, não recebia salário, né, não tinha como se manter, ficou totalmente afastada. Inclusive, a Wanda foi fichada no DOPS, nesse período. 5 anos de afastamento. A sobrevivência da Wanda veio também ajudada pela organização dos trabalhadores daquele período, né? Principalmente por amigos, companheiros de luta e o nosso conhecido Fundo de Greve, né, Wanda, que também colaborou muito na manutenção daquele período, até porque a Wanda, o salário dela era imprescindível, era extremamente importante também para a sobrevivência da família dela. Então, esse é mais ou menos um período, né, assim, de grande destaque e de militância. Mas a Wanda, por exemplo, ela se aposentou, ela disse que se aposentou em 92. Mas desde que eu conheci a Wanda em 2004, eu nunca vi a Wanda aposentada, né? A Wanda sempre teve, muitas vezes passou por dificuldades de saúde, né? Mas estava sempre mandando mensagem: olha, não posso porque estou numa reunião, não posso porque estou indo para tal lugar, não posso. Então, assim, são 74 mesmo anos de luta, de muito compromisso, de muita solidariedade. Uma mulher extremamente combativa, uma mulher extremamente especial. Eu, Guida Calisto, tenho muito orgulho de militar nessa corrente e ter como companheira uma pessoa como a Wanda Conte. Não, posso até falar de lá. Vou me apoiando nas cadeiras. Bom, eu queria que todos vissem minha camiseta, que eu vim especialmente com ela, certo? Quando eu vinha vindo, com os meus 74 anos nas costas e várias limitações, físicas pelo menos, as outras não vou contar, eu pensava assim: mas por que eu invento ainda de ir nesses lugares? Estou cansada, tudo congestionado, eu nervosa, que disse que não era para chegar atrasada aqui e tal. Aí quando eu chego aqui, encontro um, encontro o outro, aí eu penso assim: eu sei porque eu vim. Entendeu? Quando eu venho vindo, eu me pergunto por que eu fui inventar. Mas quando eu chego aqui, eu falo: bela invenção a minha de ter vindo. Eu posso dizer para vocês que a minha militância se deu porque eu sempre tive, pela minha fé, como eu posso dizer, foi muito importante, ainda é muito importante para mim, a luta pela dignidade da pessoa humana, pela justiça, pela igualdade, por todos os valores que eu fui encontrando, tanto na luta sindical da CUT, como também na luta do PT, da fundação do PT, que nós vimos que só a central sindical não dava conta, ao mesmo tempo o partido também não dava conta, então, sozinho, né? Então, os dois grandes campos de atividade minha na questão política foram a CUT e
o PT, né? Tive nos diretórios em Campinas, só no PT, mas já está de bom tamanho. E na CUT estadual e na CUT Interior 1, que é da minha região de Campinas. Também na formação da CUT, né? Então, eu tenho a dizer o seguinte: a articulação de esquerda nunca me decepcionou. Eu tenho um certo nível até de exigência de vida, mas nunca eu estou com muito orgulho, muito prazer, muita satisfação. Eu gosto muito de todos os meus companheiros, meus camaradas lá de Campinas, é um pessoal ótimo. Eu, quando vou, mesmo que eu esteja desanimada, eu volto a me reanimar. Então, em questão de afetividade, é realmente nota 10, nota 1000. E também, lógico que teria que ser em questão de afinidade política. Então, naturalmente, as decisões, os congressos, as lutas que nós temos feito me deixam muito satisfeita de estar na articulação de esquerda. E quando eu escuto outros companheiros, mesmo dentro do partido, que não estão na E, eu falo, que pena, coitadinhos. Então, eu ouvi dizer até que pensaram que fosse uma homenagem póstuma. Né? Viu, Flávio? Que nós tivéssemos morrido. Mas não, é uma homenagem de vivos ainda, né? Vivos e participantes. Então, eu gostaria, ser aplaudido é muito constrangedor e também ser homenageado. Acho que é constrangedor porque, no fundo, a homenagem, quem merece é cada militante. Então, eu queria convocar vocês para que, em pé, nós fizéssemos uma ruidosa homenagem de aplausos a cada militante da articulação de esquerda deste Brasil e de fora do Brasil. Ana Lídia, a gente chama a Ana Lídia, dirigente nacional, estadual da articulação de esquerda aqui de São Paulo, para apresentar o guerreiro aqui da capital, Clóvis Castro. Hoje, antes de chegar aqui conversando com a Edma, não, é porque a gente tem muitas coisas em comum, né? Inclusive, o Walter já ressaltou isso. E eu vou tentar, Edma, então não me emocionar. Não dá. Essa semana, enquanto eu lecionava para os meus alunos, a gente debatia sobre o potencial transformador do sonho das esperanças. A gente debatia como que, apesar dos vários indícios adversos, das mais diversas dificuldades, e quando ninguém acreditava, pessoas, muitas consideradas comuns, mas que de comuns não tinham nada, porque eram pessoas extraordinárias. Essas pessoas, elas ousaram exercitar o sentimento mais poderoso que se tem, que é o sentimento da esperança. E junto com a esperança, conseguiram transformar muitas sociedades e conseguiram transformar muitos pensamentos. E, de uma maneira muito extraordinária, o companheiro Clóvis inspira cada um que tem o privilégio de conhecê-lo. Toma uma coisa. Essa é uma dupla, né?
E hoje, assim como em outros momentos, mas de uma maneira muito especial, hoje o Clóvis acompanhou os meus alunos no Memorial da Resistência. E lá ele contava um pouco sobre o que motivou ele a militar, a lutar por aquilo que ele acreditava. E não apenas, além, né, da luta, das lutas contra o capitalismo na segunda metade do século passado, a luta e a inspiração de uma outra sociedade, de uma sociedade socialista, era aquilo que motivava essa esperança para poder transformar a nossa sociedade. E exatamente pelo crime de ousar ter a esperança é que o Clóvis, assim como outros companheiros, também foram condenados. E ainda hoje, mesmo na nossa conjuntura mais adversa, em muitos momentos, inclusive, que eu costumo fraquejar, o Clóvis me ensina a ainda continuar a ter esperança. E hoje, ele ensinou, mais uma vez, aqueles que estavam próximos, não a história do Brasil, não a sua história pessoal, mas ele ensinava a cada um que ali estava, dos meus alunos, a ter esperança. Então, nas minhas palavras, nas palavras da Articulação de Esquerda e dos meus alunos que ficaram muito encantados, obrigada. Ô Clóvis, por favor, é sua a tribuna. Companheiros, companheiras, é importante, não é, que o nosso congresso, o nosso quarto congresso, se dê no momento em que se comemora também os 100 anos da Revolução Russa. Revolução essa que com certeza trouxe muito ensinamento a todos os povos, não é? Que a revolução ela não se transporta, né? Mas os seus ensinamentos, as suas experiências, elas se transportam, elas realmente vêm para a gente, não é isso? E foi exatamente na idade de alguns de vocês, aos 18, 19 anos, não é isso? Quando comecei a conhecer a história da União Soviética, em 59 a Revolução Cubana, mais atrás em 48 a Revolução Chinesa, é que realmente abriu assim o universo de uma nova concepção de mundo. Ou seja, não é? Nós podemos realmente modificar o mundo. Tá? Foi em cima disso, não é, que a minha militância ela se deu, né? Acreditando realmente, sabe, que nós podemos e devemos batalhar por uma sociedade nova, por uma sociedade justa, fraterna, tá? E que nos levou a se enganjar numa luta incansável. Né? No primeiro momento, nós enfrentamos aí os primeiros anos do golpe militar de 64. Mais tarde, não é, quando já nós não mais acreditávamos, não é, que era possível, tá certo? Que era possível derrotar a ditadura militar apenas com palavras, mas era assim necessário transformar com ações, certo? Então foi em cima dessas questões, em cima desses princípios que nos levaram, companheira Sônia Hipólito e tantos outros companheiros e companheiras, ali o meu companheira Anivaldo, que esteve preso comigo no presídio Tiradentes, né? Que nos levaram, né, ao enfrentamento da ditadura militar. É verdade, militarmente nós fomos derrotados, não fomos derrotados politicamente. Tá? Tanto que, a partir de 75 se retoma essa luta de uma outra forma, ou seja, organizando os movimentos populares, o movimento sindical,
organizando a luta dentro da fábrica. O movimento estudantil volta a se organizar, fazendo seus congressos clandestinamente. Tá? Foi aí realmente que a gente começa a avançar, até realmente o surgimento do Partido dos Trabalhadores. E dentro do Partido dos Trabalhadores, né, a importância que a nossa corrente tem. São 24 anos de muita luta, tá? De muita participação, tá? De muita, enfim, da qual, sabe, a gente participa de uma forma totalmente diferente. Como disse o companheiro Walter, não temos nenhuma ligação internacional, tá certo, com nenhum partido, sabe? Temos realmente a nossa posição, tá certo, do qual a gente contribui, tem contribuído nesses anos todos em busca de realmente a gente organizar um partido de massa e um partido revolucionário. Eu queria, aproveitando também esse espaço, esse democrático, isso, lembrar de alguns companheiros e companheiras que já não estão entre nós, tá? Companheiros queridos, saudosos, né, que organizaram, ajudaram a organizar a articulação de esquerda. A nossa querida Rita Bastos, de Santos, o companheiro Geraldo Garcia, de Mato Grosso do Sul, né, o Flávio Loureiro, do Rio de Janeiro, o companheiro Adão Preto, Rio Grande do Sul, a companheira Arcelina Falador, que foi assassinada. Arcelina, isso aí, Arcelina, né? A companheira Janete Almeida e a nossa querida companheira, ex-deputada federal, aliás, deputada federal, Francisca Trindade. Tá? É esta caminhada, sabe, de todos nós. A gente fica contente, bastante satisfeito, né, de ver aqui uma delegação jovem, tá, que com certeza, tá, darão continuidade à nossa luta. Tá? Vão dar continuidade à nossa luta. Não me arrependo absolutamente de nada. Faria tudo novamente, certo? Nada, faria realmente tudo novamente, certo? Que como diz o seguinte, não é? O velho Guimarães Rosa, a vida exige de nós coragem, certo? E essa coragem que eu continuo tendo, embora chegando quase aos 80 anos, tá, que continuo tendo em busca do socialismo, sabe? Em busca da gente conquistarmos o socialismo e uma sociedade diferente. Viva os 100 anos da Revolução Russa, viva o Partido dos Trabalhadores, viva a articulação de esquerda! Eu vou começar de trás para frente para apresentar a Sônia, dizendo que lá no início dos anos 2000, quando ela muda de São Paulo para Brasília, as novas gerações de militantes da articulação de esquerda perderam a oportunidade de conviver com ela no dia a dia, como a minha geração de juventude teve a oportunidade de fazer aqui em São Paulo. E para essas novas gerações que estão aqui hoje, que estão nos estados acompanhando a gente, eu quero apresentar a representante, uma representante da geração de 68. A Sônia era estudante da UNB nessa época e foi uma daquelas e daqueles que participou do famoso congresso da Uni de Ibiúna, de onde centenas de estudantes saíram dali presos em ônibus dali para os presídios, enfim. Nesse período ela fica presa e, assim como Clóvis, ela faz uma opção que obviamente foi difícil para todo mundo, que era a opção pela luta armada. A Sônia militou na Ação Libertadora Nacional, ALN, e é presa novamente no início dos anos 70. Ela é uma daquelas famosas donzelas da torre do presídio Tiradentes. E nos últimos anos, nesse processo de eleição da presidenta Dilma,
de Comissão Nacional da Verdade, uma série de depoimentos, entrevistas, são muito interessantes para quem nunca viu, como elas contam da solidariedade, do afeto que se construiu ali na torre. Ela dividiu o beliche com a Dilma, tá, gente? Sorte da Dilma. Então, e nesse período de retomada desses depoimentos, das histórias das mulheres, ela tem uma entrevista com ela em que ela diz que um dos grandes orgulhos da vida dela foi nunca ter entregue uma companheira ou um companheiro sob tortura. Isso mostra um pouquinho, né, do ser humano que a gente tem aqui. Bom, depois ela vai para o Chile e ela tem uma saga por vários países. Ela vai para o Chile e ela está no Chile quando tem o golpe contra o governo Allende e se refugia na Embaixada da Argentina. Depois ela segue para a Alemanha, segue para a França e participa do governo do Samora Machel, em Moçambique, quando da guerra de libertação do país, da guerra de independência. Ela volta ao Brasil no início dos anos 80 e se integra ao Partido dos Trabalhadores, ao recém-fundado Partido dos Trabalhadores. E tem um papel destacado na criação da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do PT. Ela foi a da articulação de esquerda, primeira secretária nacional de movimentos populares do PT. E em 93, ela é uma daquelas peças fundamentais na criação da articulação de esquerda. Eu acho que é muito importante dizer isso, porque a gente teve, nesse momento em especial, mas sempre, mulheres fundamentais, né, na criação, na construção cotidiana da corrente. Ela é uma delas, assim como a Irinha, assim como uma série de outras mulheres. Ela faz parte da primeira bancada da eleita para a Comissão Executiva Nacional do PT em 93. Em 95, ela foi candidata a presidente do PT da capital contra o Vacareza. Ninguém é perfeito. E eu a conheço nesse período ainda, secretária nacional de movimentos populares do PT, em 97, 98, não sei direito, mas eu lembro a primeira vez que eu estive com ela em alguma atividade da Eu Volto para Juiz de Fora, super animada, contando que ela foi presa política, ela foi isso, ela foi aquilo outro. E a minha mãe falou assim, eu conheço esse nome. Aí, dias depois ela falou assim, lembrei. Tinha cartaz dela pelos aeroportos, eu lembro desse nome. E é isso, então assim, a Sônia vai para Brasília aí no início dos 2000 e a casa dela hoje pra gente é um pouco assim, a Secretaria Nacional de Movimentos Populares do PT era aquela secretaria que estava sempre aberta, você chegava, estava lá a turma dos assuntos indígenas, do sem terra, as mulheres, o combate ao racismo, todo mundo passava por ali, todo mundo... O acompanhamento que a Secretaria fazia fino de cada setorial, de cada coordenação. E a casa dela é assim até hoje, né? É um lugar onde toda essa turma está sempre aberta, está sempre disposta a receber, conversar, debater política, brigar, defender posição. E é isso, ela é uma das fundamentais, né, na vida, na luta. Sônia, com você. Bom, eu tenho fama de chorona, já peguei os lencinhos para ninguém ter que sair correndo para arrumar um lencinho. Eu acho que a minha querida companheira falou, representa bem um pouco o que foi minha vida.
muito sinteticamente. Teve muitas coisas muito loucas, muito arrojadas, decisões e opções que hoje eu olho para trás e falo, caramba, fui eu? No Chile, quando nós pegamos o golpe do Allende, contra o Allende, antes nós estávamos lá, a ALN estava com 15 militantes clandestinos lá, nós tínhamos saído em fevereiro de 73 daqui, porque as condições estavam muito difíceis e nós saímos para os 15 para ir fazer curso em Cuba. Saímos do Brasil, clandestino, Chile e tal, ficamos por lá, ficamos trancados numa casa durante 4, 5 meses. Mas a ALN, ela se ligou aos socialistas lá no Chile. Então nós, os 15 que estávamos lá, éramos de GTAs, de grupos de ação tática armada aqui no Brasil. Eu no Rio de Janeiro nessa época. Então nos colocaram, os socialistas, a gente fez reunião, chilenos, no grupo de zapadores, que eu não tinha a mínima ideia o que era grupo de zapadores. Na terminologia militar, grupo de zapadores, pelo menos lá para eles, é um grupo pequeno, armado, fortemente armado, que vai na frente, abrindo caminho para as tropas regulares. E nós, 15, fomos formados, 3 grupos, etc., para, caso houvesse alguma coisa, a gente entrar em ação. Não deram as armas para nós, mas a gente tinha um ponto, que a gente dizia na época, né, um encontro para receber as armas. Teve o golpe. Nós fomos para os pontos e os chilenos não apareceram. Mas o mais legal, bom, nós ficamos lá uns 40 dias, porque a gente ouvia pelas rádios internacionais de que o Prats vinha do sul, né, em resistência ao golpe, o general Prats, e a gente tinha que ficar lá, porque nós não fugimos do Brasil, não fugi do Chile, não tinha sentido nenhum, vamos para a luta aqui. Mas não deu certo, acabamos encontrando os chilenos que disseram, não, pero vaya, pero não é nada, companheira. Bom, fui parar na tal da Embaixada da Argentina, que nós estávamos numerados, né, cada um que chegava, né, para se asilar lá. Eu fui número 1500 e qualquer coisa dentro de uma embaixada. Os tupamaros, toda a América Latina de esquerda, que estava no Chile por vários motivos, entrou na embaixada da Argentina. Aí passou alguns dias e tal, eu resolvi olhar a tal da lista. Pois o meu contato para me entregar as armas era o número 3. Parece brincadeira. Então foi difícil, a gente passou por coisas meio que inacreditáveis, mas como o Clóvis disse, em todos os momentos eu tenho certeza que eu fiz as opções certas. Entrar na luta armada e a gente velho começa a pensar, né? Como é que é essa juventude de hoje. E eu fico muito triste, né? Porque a maioria totalmente alienada, a grande maioria alienada, os nossos militantes com uma militância tipo meia boca, né? Todo mundo, a maioria quis pegar uma boquinha em governo, daqui, dali, ser candidato, agora já estão falando em eleições, né? Isso dá uma dor muito profunda para eu que não acredito em hipótese alguma que eleição vai trazer transformação para esse país. Não acredito. A eleição é um aporte, é uma das frentes, pequenininha, mas é a luta que vai fazer isso. É o povo consciente e organizado. Não é esse povo nosso aqui, que durante anos e anos de governo do PT, nós não fizemos trabalho político. O governo não fez trabalho político.
o governo deu isso, deu aquilo, deu não sei o quê, e depois todo mundo que recebeu está dando uma banana para nós. Nós não demos, mas nós não demos condições para esse pessoal que está hoje tudo, passou as madrugadas nos shoppings, nos Black Friday da vida, não sei o quê, e engolem absolutamente todas as mentiras. Então, eu acho que a nossa juventude, principalmente, não está conseguindo parar para pensar que não é festa, que não é Facebook, que a minha geração 68, quer dizer, nós fomos para a rua, centenas de companheiros deram as vidas, foram mortos torturados. Quer dizer, a gente abria mão de tudo, não existia o eu, existia a luta pelo socialismo, existia a revolução e existia um inimigo concreto e uma luta de classes concreta que nós tínhamos que derrotar. E a forma era, contra a violência reacionária, era a justa violência revolucionária. E vamos para cima. Então eu queria dizer assim para vocês, que eu estava falando para o Jonatas, né? Minha tia, só vou terminar, minha tia mora aqui em São Paulo, eu sou a única sobrinha, ela tem 92 anos, 100% lúcida. Eu veio pra cá e falei, olha tio, vou sair e tal, não sei o quê, porque vou receber uma homenagem lá no PT. Minha tia, que nunca foi militante de porcaria nenhuma, adorava a Globo News e assistia o porra do FAC. Ela falou assim, o PT vai te homenagear, Sônia? Eu falei, não é o PT. O PT jamais me homenagearia. Né? Quem vai homenagear é a minha tendência, que eu só sabe, ela fala, é a população de esquerda, né? Eu falei, são eles, são meus companheiros, as minhas companheiras, que a gente olha na cara um do outro, a maioria de vocês eu não conheço, mas eu conheço muito, porque são como são meus irmãos, são meus guerreiros. E vocês são o que vão continuar a nossa luta, minha, do Clóvis, da banda e de tantos outros, porque nós daqui a pouco já demos para... Então, a gente continua tentando contribuir, claro, com um vigor bem menor, e eu em especial, porque tenho muitas incertezas com relação ao PT, e não é de hoje, mas continuo firme, continuo na articulação de esquerda, mas eu acho que, né, temos que fazer muito mais que militar no Partido dos Trabalhadores, de militar no movimento sindical. Nós temos que construir novas lideranças e buscar novas ideias e novas formas de luta para o momento. Eu queria agradecer muito a homenagem, acabou a água. Eu não sou. Falta um pouquinho, hein? Você não terminou ainda. Eu vou acabar. Não vou só. Eles estão fazendo isso comigo, porque eu fiz minha festa de 70 anos, e daí todos os meus amigos, uma grande parte que está aqui, né, me faz uma baita surpresa, e foi uma festa burguesa, eu tenho que contar para vocês. Eu resolvi soltar a franga, fiz uma festa que nunca mais, né? Eles vão e começam a cantar internacional, todos eles iam chorar, mas eu chorava, né, toda bonita, tal, maquiada, eu maquiada, linda, chorar. Walter é culpado, a Dani. Nossa, não, você não tem nada a ver, a Dani. Bom, então eu não chorei e eu queria assim terminar agradecendo essa homenagem que para mim não me constrange, não. Me deixou muito feliz. Porque eu acho que se vocês não me homenagearem, quem vai me homenagear? Então, eu estou muito agradecida. Um beijo bem grande em cada um de vocês. Muito obrigada. E continuem firmes, por favor. Que cedo ou tarde venceremos. Bruno e Edma, vocês podiam dar um pulinho aqui na frente para ajudar a gente a entregar as homenagens?
Edma e Bruno Elias, por favor. Eu quero agradecer o deputado federal pelo PT de São Paulo, Vicentinho, chegou aqui, está ali atrás. Eu queria agradecer a presença dele. Agradecer também o Clóvis, já tinha citado, o companheiro Anivaldo Padilha, que também está aí. E dizer para vocês que o nosso congresso continua no dia de amanhã, que vai ser um prazer enorme recebê-los aqui, fazer uma saudação para a gente. Mas agora a gente tem uma singela homenagem para entregar para essas três figuras fantásticas, fundamentais, essenciais para a luta política no Brasil. Clóvis, levanta aí, Sônia, Wanda, vamos lá, Bruno, Edma, Walter, Bruno para Sônia, não, Edma para Sônia, Edma para Sônia, Bruno para o Clóvis e Walter para Wanda, vamos lá. Tudo bem. Vocês têm que abrir ao mesmo tempo e mostrar. Tem que abrir, é? Tem que abrir e mostrar. Tem que abrir, vamos lá. Tem que mostrar para as pessoas. O Clóvis está ganhando até agora. Personalizado, cara. O Clóvis está na frente. O Clóvis começou bem, mas vai ficar tudo. Todo mundo, né? Não, tem que tirar, cara. Isso, muito bem. Olha no pé, olha no pé. Tem nome, cara. Quem vai,